Bom dia a todos e a todas aqui presentes, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público aqui presente. Declaro aberta a sessão do dia 6 de dezembro de 2016, com a presença dos ilustres vereadores José Jorge da Silva, Leonardo Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Fábio Alves Torres, Manuel Lima Siqueira, Francisco de Sales Galindes e Amaury de Oliveira Torres. Quero dar aqui a boas-vindas ao público aqui presente, que seja bem-vindo a esta casa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu Deus por mais esse dia, mais esse espaço que Deus tem nos concedido a todos nós aqui nessa casa. Mensagem de número 008/2016, passar para o primeiro secretário, está fazendo a leitura. Mensagem número 008/2016. Gabinete do Prefeito, Iguaracy, 28 de outubro de 2016. Excelentíssima Senhora Odete Soares Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais ilustres vereadores, encaminho a apreciação dessa augusta Casa Legislativa, projeto de lei número 008/2016, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Educação de Iguaracy, criado pela Lei Municipal número 135/1997 e da outras providências. O Conselho Municipal de Educação do município de Iguaracy, instituição pública colegiada sem fins lucrativos, que tem por finalidade participar das formulações e decisões das políticas e diretrizes educacionais do município de Iguaracy, bem como fiscalizar e zelar pelo seu cumprimento. Na certeza do atendimento pelo pleito de aprovação da aludida proposição em regime de urgência, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Francisco de Solis Monteiro, Prefeito. Projeto de lei número 008/2016, ementa. Dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Educação de Iguaracy, criado pela Lei Municipal número 135/1997 e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação Final, parecer número 010/2016, ao projeto de lei número 008/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 2 de novembro de 2016. Manuel Lima Siqueira, presidente. Relator, Leonardo Lopes Magalhães. Vogal, Amaury de Oliveira Torres. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 009/2016, ao projeto de lei número 008/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 2 de novembro de 2016. Presidente, José Jorge da Silva. Relator, Manuel Lima Siqueira. Vogal, Leonardo Lopes Magalhães. Quero aqui pedir desculpa e dar um bom dia a todos os colegas vereadores, aos funcionários da casa e a todos que estão aqui presentes, que eu esqueci no início. Sendo feita a leitura do mesmo, coloco em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Mensagem de número 009/2016, passar para o primeiro secretário fazer a leitura. Mensagem número 009/2016. Gabinete do Prefeito, Iguaracy, 28 de outubro de 2016. Excelentíssima Senhora Odete Soares Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iguaracy. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais ilustres vereadores, encaminho a apreciação desta augusta Casa Legislativa, projeto de lei número 009/2016, que dispõe sobre o processo de escolha de diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. A instituição do processo de escolha democrática dos diretores e vice-diretores das escolas públicas do Sistema Municipal de Ensino de Iguaracy está prevista na meta número 19 do Plano Municipal de Educação, PME, instituída através da Lei Municipal número 391/2015.
na certeza do atendimento no pleito da aprovação da aludida proposição em regime de urgência, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Francisco de Souza Monteiro, Prefeito. Projeto de Lei número 009/2016. Ementa. Dispõe sobre o processo de escolha de diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal de ensino. Comissão de Justiça e Redação Final, parecer número 011/2016, a projeto de lei número 009/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 2 de novembro de 2016, presidente Manuel Olímpio Siqueira, relator Leonardo Lopes Magalhães, vogal Mauri de Oliveira Torres. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 010/2016, ao projeto de lei número 009/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 2 de novembro de 2016, presidente José Jorge da Silva, relator Manuel Olímpio Siqueira, vogal Leonardo Lopes Magalhães. Com a palavra o vereador Fábio Torres. Senhora Presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Senhora Presidente, eu gostaria de protocolar um pedido feito pelo vereador José Torres, que não está presente, hoje está em Gravatá, participando de um treinamento. E em relação a esse projeto, eu gostaria de pedir vista em nome dele, em razão de alguns argumentos que estão apresentados aqui, que eu vou protocolar na mesa, e gostaria de fazer a leitura, ou que o primeiro secretário fizesse a leitura desse documento, e pedir vistas aos colegas para que esse projeto possa ser analisado melhor, inclusive com os professores do município, que afirmam a cada momento que em breve entrarão em recesso escolar na rede municipal e que não seria possível para esse momento realizar a questão das eleições para diretores e adjuntos nessas escolas, referidas escolas. Eu gostaria que fosse lido tanto o projeto 009 quanto o projeto 00010. Tá, consta em um documento só, gostaria de protocolar na mesa e pedir, e o 10 também, que provavelmente vai ser lido aí em seguida. Eu gostaria de pedir vista aos dois projetos. Passar para o primeiro secretário que está fazendo a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Iguaraci. José Torres Lopes Filho, brasileiro, casado, vereador, residente domiciliado no município de Iguaraci, Pernambuco. Vem com a rime no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Iguaraci, requerer a Vossa Excelência que se digne em retirar de pauta os projetos de lei 009/2016 e 010/2016 enviados pelo Executivo pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos. Projeto de lei 009/2016 que dispõe sobre o processo de escolha de diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal de ensino, inclusa em pauta pela Câmara de Vereadores em regime de urgência. O projeto de lei em epígrafe de iniciativa do chefe do Executivo adentra em questão de reestruturação, nomeação e criação de cargos na administração pública, o que configura conduta vedada durante o período pós-eleitoral até a posse do prefeito eleito. Cumpre ressaltar que o projeto de lei cria despesas, pois se faz necessário promover cursos de gestão escolar, bem como pagamento de gratificações sem qualquer previsão orçamentária e sem diretriz na LDO do município. Projeto de lei em epígrafe não goza de regime de urgência e sua tramitação encontra-se em desacordo com as normas regimentais, não passando pela comissão, nem tampouco houve qualquer discussão com a sociedade
e servidores da área de educação sobre a matéria, sendo sua proposição com manifesto desvio de finalidade e em desacordo com os princípios que regem a administração pública. Projeto de lei número 010/2016 altera a tabela de cargos constante na lei 375/2014 e dá outras providências, inclusa em pauta de regime de urgência pelo presidente da Câmara. O supracitado projeto de lei promove a extinção de cargos e criação de novos cargos no âmbito da administração pública municipal, sob argumento de adequação da nomenclatura para cumprimento de orientação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Todavia, percebe-se claramente que no projeto há a extinção de 20 cargos de auxiliar de serviços gerais e criação de cargos eletricistas, coveiro, mecânico, telefonista e recepcionista, cujas remunerações são superiores ao cargo de auxiliar de serviços gerais, ou seja, ao aumento de despesa, sem previsão orçamentária, esclarecendo que o município encontra-se com o limite de despesa com pessoal em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal. Percebe-se que o projeto de lei é falho, pois extingue 20 cargos e cria, através de novel nomenclatura, apenas 11 cargos, sendo de bom alvitre ressaltar que o projeto também peca na nomenclatura dos cargos de professores, já que, com a nova sistemática de ensino fundamental, foi alterada terminologia a primeira a oitava série. Destarte, considerando que os supracitados projetos de lei encontram-se abrangidos pelas denominadas condutas vedadas pela lei eleitoral e lei de responsabilidade fiscal, requer a sua retirada de pauta com a devolução ao Executivo, esclarecendo que já foi comunicado o fato ao Tribunal de Contas para que tome as medidas cabíveis sem prejuízo das medidas judiciais, em caso de prosseguimento dos supracitados projetos. No ensejo, renova os projetos de estima e apreço. Deferimento, Iguaraci, 28 de novembro de 2016, José Torres Lopes Filho. O projeto do número 009/2016, eu vou estar passando a palavra à primeira secretária Mauri Torres. Bem, na minha opinião, eu vejo que o projeto já foi apresentado na Câmara aqui há vários dias. Inclusive, boa parte, acredito que a maioria dos professores estão cientes já do projeto. Então, na minha opinião, eu aceito que seja votado hoje. Até porque no plano municipal, que foi votado em 2015, diz que o projeto deve ser votado até o final de 2016. Né? Então, é obrigação nossa votar ele agora, esse ano. Com a palavra o vereador José Jorge. Eu acho o seguinte, como tem urgência, eu acho que deve botar para votar. Aí quem achar que está se sentindo prejudicado, como o José Torres falou, bota na justiça. Mas a minha opinião era votar. Foi o plano, né? O plano. Com a palavra o vereador Fábio Torres. Senhora Presidente, na realidade, o que a gente votou aqui esse ano já foi o plano decenal de educação. No plano dizia que até junho o município deveria ter começado a preparar essas eleições. O município não fez. De repente agora solicita urgência nesse projeto, que até no meu entendimento parecia que ele não tinha interesse de fazer isso. Quando chega depois do resultado de uma eleição, aí apresenta uma proposta dessa, quando os municípios ainda não estão preparados, porque não houve também uma avaliação do próprio plano, segundo os professores, eu consultei os professores, não houve ainda uma avaliação do plano, e o município hoje não está em condições de realizar uma eleição agora, em cima da hora, onde os professores vão participar
dessas eleições, a critério deles, de querer ser ou não candidato. No momento que as aulas estão praticamente se encerrando, faltam 20 dias mais ou menos, acho que, se não me engano, dia 22. Acho que tem alguma professora aqui. Por favor, professora, quando é que começa? 23. Pronto, dia 23 se inicia o recesso escolar. Os professores preocupados com a questão da avaliação dos alunos, prova, tudo isso aí que vem acontecendo e de repente ter também uma eleição. Isso é uma coisa que consta no plano, é uma coisa que mesmo constando no plano é considerada inconstitucional, porque cargo de direção de escola é cargo de indicação do executivo, seja lá quem for ele. Então, esse projeto, se a gente for analisar por esse lado, ele é considerado inconstitucional, por essa razão. Mas a única coisa que está se pedindo, para evitar até que tenha uma ação contra a Câmara de Vereadores, é que tenha um prazo de 8 dias para articular essas pessoas e aí sim votar, a favor ou contra. É só isso que está sendo pedido. Em relação ao pedido de vistas, no meu entendimento, ele não deve ser votado, ele deve ser acatado pela mesa diretora, porque o vereador tem esse direito. A gente vê agora mesmo recentemente no Supremo, uma discussão que está tendo, são seis ministros a favor e apenas um deles que ainda não deu o seu parecer e pediu vistas. Então 6 são a favor e estão aguardando somente a vista de um deles. Então, eu acho que aqui também deveria ser adotado o mesmo sistema, o vereador pede prazo para observar melhor, e durante 8 dias, qual a diferença? Se de junho para cá, se até junho que era para ter sido feito, não foi, o que é que vai diferenciar apenas 8 dias, o prazo de uma sessão para outra? Eu acho que seria mais do que justo a gente acatar esse pedido e analisar melhor. Muito obrigado. O vereador José Jorge. Não, por mim botava em votação. Por mim, bota em votação. É isso mesmo. Se acata ou não acata. Então, se eu estou dizendo que por mim bota em votação, eu não estou acatando o pedido de vista. Então, vereador Fábio, aqui os 2 vereadores da mesa 2 não aceitam, né, o pedido de vista e quer que bote o projeto em votação, né. Aí, vamos colocar, né. Sendo feita a leitura do mesmo, coloco em votação, quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Com a palavra o vereador Francisco de Sales. Na verdade, eu não posso votar nesse projeto, porque eu acho que é uma irregularidade muito grande. O nosso gestor, não estou aqui querendo fazer política com isso, teve 4 anos para fazer a eleição de diretores e bota faltando, hoje são quanto do mês? 6, então estão faltando 25 dias, né? Que o mês é 31. Então eu voto contra, porque eu acho que ele teve muito prazo para fazer essa eleição e não fez, e quer fazer de última hora. Então eu acho que está incorreto. Voto contra. Com a palavra o vereador Francisco de Sales. Até quero esclarecer também aqui ao público e aos professores que eu não discordo da eleição para diretor. Acho democrático e correto. Não quando se está saindo de uma gestão há 25 dias, como eu terminei de dizer. Com a palavra o vereador Fábio Torres. Eu me abstenho também, senhora presidente, em relação à votação. Acredito na democracia, acho que é o melhor instrumento para se regular isso,
Mas eu me recordo agora quando, já nesse ano, no mês de março, os professores, através do seu sindicato, solicitaram uma audiência com o gestor e simplesmente passaram 6 meses sem ter essa condição de se reunir, para discutir entre esse ponto vários outros pontos. Então não tiveram nem essa oportunidade. Como esse projeto está vindo dessa forma, e o que a gente queria era que tivesse mais esses 8 dias para discutir, inclusive tinha até uma proposta de data, que seria para a próxima quinta-feira, para discutir, mas sendo assim que tem que votar hoje, eu não sou a favor pela forma como está acontecendo. Então me abstenho em relação à votação desse projeto. Com a palavra o vereador Simão Rafael. Com a permissão da senhora presidente, peço licença aos demais colegas vereadores. Bom dia ao público aqui presente. Como eu falei, senhora presidente, em nome da democracia, eu poderia votar hoje a favor, que é como eu disse. Para os alunos escolher um diretor, seria bem melhor, porque para o futuro dá algum problema na aula, aí o gestor vai dizer, foi vocês que escolheram o diretor. E para o gestor botar, dando um problema, aí quem tem que resolver é ele, com a demissão, ou sei lá, coisas assim que podem encarretar assim, um impasse, né? Então, como eu falei, eu nem voto contra e nem voto a favor. Eu me abstenho a votar, no momento. Por quê? Até porque esse projeto já foi votado no começo do ano, e eu votei a favor. Então, nesse momento, é a minha posição. Muito obrigado. Então, aprovado, 4 votos favoráveis, 1 voto contra e 2 se abstêm. O projeto, a mensagem de número 010/2016, passar para o primeiro secretário que está fazendo a leitura. Mensagem número 010/2016. Gabinete do Prefeito, 16 de novembro de 2016. Excelentíssima Senhora Vereadora Odete de Melo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iguaraci, Pernambuco. Na oportunidade aqui, cumprimento Vossa Excelência e demais ilustres vereadores, encaminho a essa augusta casa o projeto de lei número 010/2016, que altera a lei municipal número 375/2014, de 12 de agosto de 2014. A proposta visa atender a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no tocante às nomenclaturas dos cargos efetivos de auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de serviços gerais coveiro, auxiliar de serviços gerais mecânico, auxiliar de serviços gerais telefonista e auxiliar de serviços gerais recepcionista. Ressalte ainda que o presente projeto de lei encontra adequação orçamentária e financeira na Lei Orçamentária Anual LOA e compatibilidade com o Plano Plurianual de Aplicações, PPA, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Diante do exposto, entendemos ser de sumo interesse para o município a aprovação do presente projeto de lei, motivo pelo qual submetemos seus termos ao juízo dessa colegialidade, para que, com base na lei orgânica do município, possa a matéria ser aprovada em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Francisco de Saulo Monteiro, Prefeito. Projeto de lei número 010/2016 ementa. Altera a tabela de cargos constante na lei número 375/2014 e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação Final, parecer número 015/2016 ao projeto de lei número 010/2016 de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2016, Presidente Manuel Olímpio Siqueira, Relator Leonardo Lopes Magalhães, Vogal Amaury de Oliveira Torres. Comissão de Justiça e Redação Final, parecer número 015/2016 ao projeto de lei número 010/2016 de autoria do Poder Executivo Municipal.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2016. Manuel Olímpio Siqueira, presidente. Leonardo Lopes Magalhães, relator. Amaury de Oliveira Torres, vogal. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 014/2016 ao projeto de lei número 010/2016 de Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2016. Presidente José Jorge da Silva, relator Manuel Olímpio Siqueira, vogal Fábio Alves Torres. Enquanto se corrige aqui os pareceres, eu vou estar dando continuidade na matéria. Mensagem de número 014/2016, passar para o primeiro secretário fazer a leitura. Mensagem número 014/2016, Iguaraci, 25 de novembro de 2016. Excelentíssima senhora presidenta Odete Soares Pereira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iguaraci, Pernambuco, venho encaminhar a Vossa Excelência a presente mensagem contendo justificativa para a apresentação do projeto de lei municipal número 014/2016. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a denominação de logradouro público, localizada no distrito de Jabitacá, sugerindo que fique denominado como Rua Senhorinha Balbino Barros, homenagem a esta senhora, nascida em 13 de março de 1913, no sítio Jabitacá, conhecida de todos por ter prestado relevantes serviços ao nosso município. Dona Senhorinha Balbino Barros, filha de José de Barros Pereira e Elisa Zeferina dos Santos, Elisa de Barros, casou-se em 1936 com Manuel Filho Balbino Barros, Paulo Rato. Trabalhou por anos seguidos como agricultora, tornou-se comerciante, primeiro foi proprietária de um mercadinho e logo após montou uma panificadora para atender a população de Jabitacá. Faleceu aos 98 anos de idade em 2011. Na certeza do atendimento de nosso pleito de aprovação da aludida proposição, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, prefeito Francisco de Solos Monteiro. Projeto de lei número 014/2016 ementa. Institui a denominação da Rua Senhorinha Balbino Barros e da outras providências. Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2016, Prefeito Francisco de Solos Monteiro. Sendo feita a leitura do mesmo, foi apresentado em apreciação para ser votado na próxima terça-feira. Mensagem de número 015/2016, passar para o primeiro secretário fazer a leitura. Mensagem número 015/2016, Iguaraci, 25 de novembro de 2016. Excelentíssima senhora Odete Soares Pereira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iguaraci, Pernambuco, venho encaminhar a Vossa Excelência a presente mensagem contendo justificativa para a apresentação do projeto de lei municipal de número 015/2016. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a denominação do logradouro público, localizado no distrito de Jabitacá, sugerindo que fique denominado como Rua José Martins dos Santos, homenagem a esse senhor conhecido de todos, por ter prestado relevante serviço ao nosso município. O senhor José Martins dos Santos nasceu no sítio Cupira, do município de Iguaraci. Aos 20 anos de idade, casou-se com a filha de Horácio Cordeiro, Iaiá, e dessa união nasceram 4 filhos, Maria Cândida, Horácio, Nivaldo e Inácio. O saudoso José Martins dos Santos, após o casamento, veio residir no distrito de Jabitacá, assumindo desde então as atividades do sogro: comércio, padaria, loja de tecidos, agropecuária, engenho de cana-de-açúcar e a fábrica de desfibrar Caruá. Foi vereador do município de Afogados da Engazeira, quando nosso município era apenas distrito daquela cidade. Na certeza do atendimento de nosso pleito de aprovação da aludida proposição, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Francisco de Soares Monteiro. Projeto de lei número 015/2016 ementa, institui a denominação da Rua José Martins dos Santos e da outras providências.
Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2016, Prefeito Francisco de Soares Monteiro. Eu quero uma cópia dos dois para a gente olhar, porque eu estou achando que essas ruas tudo já está denominada. É uma pessoa que merece. Esse é colocado em apreciação também para ser votado nas próximas terça-feira e pedir, Arlete, tira a cópia desses dois e passa para os vereadores, por favor. Já está pronto. Senhora Presidente. Com a palavra o vereador Fábio Torres. Inclusive, esses dois projetos que foram apresentados agora são o mesmo nome dos dois que foram retirados, né? Senhorinha e José Martins, se eu não me engano. Eu estava olhando aqui com o Manuel, são as mesmas pessoas. Então é bom que a gente veja também se nessas ruas já tem outros nomes, né? Porque como ele não teve condição de apresentar esses nomes anteriores, aí ele substituiu, colocou em nome de ruas. Então é bom a gente olhar esse mapa, assim, principalmente o pessoal lá de Japitacá, que conhece mais as ruas pelos nomes, para não acontecer esse problema novamente. Ofício de número 297/2016. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura. Ofício número 297/2016. Iguaraci, de Pernambuco, de 23 de novembro de 2016. Senhora Presidente, cumprimentando respeitosamente, encaminho através deste cópia do decreto número 016/2016, de 8 de novembro de 2016, que dispõe sobre a alteração da zona urbana do município de Iguaraci para conhecimento e publicação nessa egrégia casa. Na oportunidade, reitero o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Francisco de Soares Monteiro, Prefeito. Decreto número 016/2016, ementa. Dispõe sobre a alteração da zona urbana do município de Iguaraci, Pernambuco, e da outras providências. Não, isso aqui só foi para dar ciência, a casa que, né, mas vai para o arquivo. Eu quero uma cópia, senhora Presidente. Tira uma cópia. Como já foi, a mesa já falou, né, que foi negado o pedido de vista do vereador dos dois projetos, né, eu vou colocar em votação. Só para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer, que tinha dado um erro aqui no nome. Corrigindo aqui os pareceres, né? Comissão de Justiça e Redação Final, parecer número 015/2016, ao projeto de lei número 010/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2016. Manuel Olímpio Siqueira, presidente. Leonardo Lopes Magalhães, relator. Amaury de Oliveira Torres, vogal. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 014/2016, ao projeto de lei número 010/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2016. Presidente José Jorge da Silva, relator Manuel Olímpio Siqueira, vogal Leonardo Lopes Magalhães. Sendo feita a leitura do mesmo, coloco em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Senhora... Com a palavra o vereador Fábio Torres. Senhora Presidente, esse é mais um projeto que a gente tinha solicitado. Algum som de celular aí ligado, por favor. Tinha solicitado vista também em nome do vereador José Torres. Me recordando aqui de várias reuniões que tivemos aqui durante esse nosso mandato, a gente se deparou com uma situação, eu acho que há uns 2 anos atrás, ou 3 anos, onde no nosso município tem
auxiliares de serviços gerais, prestando serviço como técnico de enfermagem hoje, porque fizeram os respectivos cursos, mas mesmo assim esses funcionários continuam trabalhando como auxiliares de serviços gerais, porque na realização do concurso, na época, eles fizeram para auxiliar de serviços gerais, então não puderam ser remanejados para técnico de enfermagem, mesmo tendo a função. Esse projeto aí, no meu entendimento, ele veio para solucionar o problema de alguns apadrinhados políticos. Pessoas que fizeram o concurso para auxiliar de serviços gerais e hoje passam a ser eletricistas, passam a ser mecânico, passam a ter outra atividade. No meu entendimento, como naquela ocasião não era possível se fazer isso com os auxiliares e técnicos de enfermagem, porque é que hoje pode ser realizado para auxiliar de serviços gerais. Não é nada mais, nada menos do que tentar encontrar uma forma, em razão do resultado das eleições, de deixar alguém assegurado, ou deixar alguém, acho que imaginando que fulano ou que cicrano iria trabalhar em determinada função, que ninguém nunca viu aqui o prefeito eleito dizendo que ia prejudicar fulano ou cicrano, ele nunca disse isso. Então esse projeto está vindo simplesmente para resolver os problemas de alguns apadrinhados políticos. É tanto que eles mudam 20 cargos e só apresentam 11 pessoas. Então, no meu entendimento, esse projeto é ilegal. Acho que até para o momento é imoral também para isso. E o meu voto é contra o projeto. Com a palavra o vereador Francisco de Sales. Concordo com as palavras de Fábio. Não me deixou mais nem nada para falar. Falou muito bem, Fábio, está de parabéns. Realmente esse projeto é imoral. E eu acho que a gente tem que dar o direito de quem tem a capacidade. Se está precisando de gente para essa área, que faça um novo concurso. E essas pessoas que hoje têm o curso, que faça e passe. Não ser apadrinhado político numa hora dessa. Voto contra o projeto. Mais algum vereador quer falar? Não? Com a palavra o vereador Simão. Obrigado pela oportunidade, senhora presidente. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Agora, vamos dar a César o que é de César. Se o camarada fez o concurso para ser faxineiro, era faxineiro. Se for eletricista, é eletricista. Então, senhora presidente, eu voto contra o projeto. Voto contra porque vai ter pessoas que vão ser mudadas de um canto para outro e meu nome vai ser envolvido. Porque assim, se o vereador votou para mim ou ser graduado ou diminuído. Então, dessa forma eu voto contra. Muito obrigado. Mais alguém? Então, 4 favoráveis e 3 contra. Aprovado. Algum vereador quer fazer uso da palavra, se inscreva da direita para a esquerda. Alguém do plenário quer fazer uso da palavra? Com a palavra, Pedro Leite. Boa tarde, senhora presidente, vereadores aqui presentes, público aqui presente. Eu queria só fazer algumas perguntas aqui de um fato que aconteceu na sexta-feira, sem ser sexta-feira agora, sexta-feira passada, que o vereador Manuel Olímpio,
se esteve presente lá no estado e fez uma doação de uns terrenos lá, que eu acredito que quem mais lutou por esses terrenos e ainda luta hoje é o pessoal da área da rede ferroviária. A gente não foi avisado desses terrenos lá, a gente não foi contemplado desses terrenos lá, e eu fiquei sabendo também, e o pessoal ficou sabendo, que as pessoas que foram entregues esses terrenos lá, foi só as pessoas lá da Coab e alguns funcionários públicos. E também pessoas que têm casa na Coab, pessoas que têm até 2 casas. Eu estive conversando com algumas pessoas lá, e elas falaram que iam vender as casas para construir a sua casa lá no estado. Eu acredito que isso não é muito certo, porque a gente veio de uma luta ali da área da rede ferroviária, já entrou para 2 anos, e a gente não foi convidado, a gente lutou por esses terrenos ali também, a gente concordou perante o prefeito, o promotor, os vereadores, todo mundo junto, para a gente lutar por aqueles terrenos, juntamente com o pessoal da Coab também, que a gente não queria só para a gente queria uma luta para nós todos, para a gente da área da rede ferroviária e a gente lá das associações que tem lá na Coab. E a gente não foi avisado, então, portanto, eu estou perguntando aqui hoje, e queria que ele desse uma explicação, por quê? Essa discriminação com a gente daqui, se esse terreno só foi doado para o pessoal lá da Coab. E eu também queria saber que ele desse uma explicação da documentação desses terrenos que foram doados na Coab, que eu não sei como é que chega assim numa terra do estado e faz uma doação de alguns terrenos, se esses terrenos são legal ou ilegal. Então eu queria essa explicação. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Com a palavra o vereador Manuel Olimpo. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores e público aqui presente. Com a pergunta do nosso amigo Pedro Leite, me perguntou se eu tinha doado as terras do Estado. E eu quero dizer ao senhor Pedro Leite que eu não sou dono das terras do Estado. Eu não doei terra a ninguém, nem sequer eu fui receber o pedido que eu pleiteei para as associações. Quem informou ao senhor que eu doei terra lá, fez uma informação errada. Eu fui à Coab na sexta-feira, a convite da associação que se reúne a cada mês, final de mês, e lá eu fui prestar esclarecimento àquela associação que me convidou para ir lá, que pé estava a doação dos terrenos a nível de governo de estado para o município. E lá eu estava presente e representei a eles a que pé está o governo do estado com as doações e até que pé estava o governo municipal com a organização de receber as doações para repassar para as pessoas. Então isso foi um fato que aconteceu e que lhe contou que eu fui fazer doação de terra, lhe contou errado. Que até eu não sou dono de terra, nem sequer recebemos as terras ainda de doação. O governo do estado se comprometeu em uma reunião perante a vereadora Odete, ao vereador Manuel, ao prefeito de Solis, Gonzaga Patriota, a Glails, Figueira, que em agosto repassava essas terras para o município, e até agora não repassou. E lá eu fui mostrar até que ponto o governo municipal tinha feito de topografia, de organização de terra, está adquirindo 8 hectares de terra com o governo do estado, para doar às associações. O município recebe e depois repassa para as associações. Isso é que é o processo legal. E lá estava seu João Amaral, estava seu Inácio Moura, que estão recebendo umas partes de terra endereçado às pessoas idosas, endereçado às pessoas deficientes, e estava a associação da Coab, a qual a dos senhores não estavam presentes. Que lembro quando o senhor disse que lutou pelas terras,
e que a gente fomos fazer um acordo lá com o Ministério Público, e que o senhor estava presente, e lá ficou definido com o Ministério Público que o senhor faria uma associação do pessoal que fazia o assentamento na rede ferroviária, e daquele assentamento e daquela associação vocês fariam uma comissão para discutir com a associação da Coab e fazer essa divisão por igual, fazer um sorteio. E até pelo que eu sei, a associação de Coab disse que vocês até agora nem levaram comissão e nem formaram associação e nem discutiram com elas. Então isso aí é um problema de vocês, associação e associação, não é um problema do vereador. O problema do vereador é um problema maior, é tentar adquirir a doação das terras com o governo do Estado, uma legalidade, para que repasse para o município, e o município tenha a legalidade de repassar para as associações com dignidade. Em momento algum eu fui lá dizer, isso aqui é teu, isso aqui é de fulano. Eu fui dizer como estava o nosso trabalho diante do governo do Estado. Isso é que é a realidade. Em momento algum, senhora presidente, eu fui lá distribuir terra. Fui a convite da associação, como desde 2010 que eu participo daquela associação, com a reunião deles, final de mês, quando posso, estou lá presente. Então foi isso o fato que aconteceu. Em momento algum eu fui doar a terra, que eu não sou dono de terra, e não vou desistir de cobrar as terras. E por sinal, senhor Pedro Leite, lá teve o senhor João Amaral, que usou da palavra, e disse que essas terras não seriam doadas antes de janeiro. Então eu fiquei até triste, porque a gente luta atrás de uma doação de terra do governo do Estado há 4 anos. Dia 1º de janeiro de 2013, eu já entregava ao governo do Estado uma documentação em nome da Associação dos Taxistas, Associação de Coab, Associação dos Idosos e Associação das Pessoas Deficientes. E até há 4 anos, e não fomos atendidos. E o senhor João Amaral disse que só poderia atender a partir de janeiro, porque tinha tido esse movimento político. Eu não entendo esse movimento político de 4 anos, que não se passa. Já teve 2 eleições, só agora não vim fazer essa doação. Então caracteriza que alguém teve um interesse muito grande para que essas terras não fossem doadas para o município e até agora ter chegado às mãos de vocês. Que o meu maior interesse era que essas casas já tivessem construídas. Se dependesse de mim, desde 2013 essas terras já tinham sido doadas para o município e repassadas para as associações. Que eu sei que quem mais precisa é quem não tem. E se tem alguém lá que tem casa ou deixa de ter, vai se passar pela regulamentação, mas é a associação que vai decidir junto com vocês. Se você chega lá e dá o seu nome, quem sou eu para dizer que você não vai poder dar? Ou quem será a associação dele que não vai receber? Quando for se passar na peneira, vai ver quem realmente precisa e quem realmente não precisa. A minha parte, e que eu não vou deixar de lutar nunca por ela, é que o governo do Estado legalize, doe as terras ao município, e o município possa repassar para as pessoas carentes do nosso município. É isso que eu vou continuar fazendo, não vou desistir, e não vai ser eu que vou dizer que deve doar a Pedro, a fulano ou a ciclano, e não deve doar a ciclano nem a Beltrano. Não é eu que vou dizer. É a necessidade dele, se vai se encaixar ou não. O meu papel é esse, é correr atrás do governo do Estado que legalize as terras que o povo precisa dela. E com certeza, se não legalizar esse final de ano, tem o ano que vem todinho para nós brigar, lutar, e um dia nós vamos conseguir. Mas muito obrigado, senhora presidente, pelo espaço. E não sei, senhor Pedro, se contemplei a sua pergunta. Com a palavra o vereador Fábio Torres. Senhora presidente, eu só queria esclarecer aqui alguns pontos. Primeiro, em relação à questão do estatuto da associação, que foi citado pelo vereador Manuel, houve essa discussão, houve reunião com os membros das famílias que estavam na área de ocupação, da área da rede ferroviária, foi feito o estatuto, foi feita algumas alterações, inclusive com a presença do promotor, doutor Luz, e não foi registrado por 2 razões. Primeiro, o próprio promotor disse que, já que tinha uma associação lá na Coab, não era necessário que tivesse uma outra associação. Aquela lá poderia servir de guarda-chuva para receber essas famílias. E segundo, em razão da questão da despesa, porque para se formar uma associação não é barato, ia ter um custo naquele momento de aproximadamente uns 500 a 600 reais. Então, por essa razão, não foi
registrado o estatuto social da associação, e acho que, se não me engano, é até AGI, o nome da associação. Não foi registrado por essa razão. Mas isso não impedia, nem impede das pessoas serem contempladas com esses terrenos. Segundo lugar, o vereador Manuel sempre insiste em dizer que existia alguém que, como se estivesse botando terra para isso não sair. Até, vereador Manuel, eu digo que o mesmo caminho do palácio que o amigo conhece, a gente também conhece. Tem até uma afinidade maior ainda, pela razão de fazer parte do mesmo partido do governador do estado. O vereador Zéinha teve lá uma audiência com o governador do estado, recentemente, e ele quer não somente que seja doado esses terrenos dessa área lá que está em discussão, mas ele quer que toda a área da fazenda do estado, que são mais de 70 hectares, seja doado para o município. Então o governador disse que precisava de mais um tempo para analisar essa outra proposta, porque eu acho que não é somente doar os terrenos para a construção de casas, somente doar os terrenos para o lado dos idosos. Para que é que está servindo ao estado uma área de 70 hectares, quando junta a área daqui de baixo com a outra área de lá de cima? Então, para que é que serve hoje essa área para o estado? Então, que ele faça a doação de toda a área para a Prefeitura Municipal de Guaraci. A partir da doação dessas áreas para a Prefeitura Municipal, então essas partes que seriam retiradas, que seriam doadas para outras pessoas, seria diretamente com a Câmara de Vereadores, não mais com a Câmara dos Deputados Estaduais. Então a ideia foi essa, ninguém nunca botou terra nisso, nunca, ninguém. Tenho certeza que nem da situação, nem da oposição, só que muitas vezes solta essas palavras aí, como se estivesse dizendo que era a gente que não estava querendo que doasse. Desde o começo, da minha parte mesmo, que sempre participei, a gente discutiu e disse que se aquela área de lá de cima, se fosse melhor para as famílias, então que utilizasse aquela área. Agora, não sei, não posso afirmar, mas essa questão de fazer sorteio para a família A, família B, quem estiver fazendo isso, não estou acusando que o vereador está fazendo, mas quem fez ou quem fizer daqui para essa doação, com certeza vai passar por mentiroso, porque não existe até o momento nenhum tipo de doação do governo do estado referente a essas áreas. Então, a gente tem que aguardar, porque o governo vai decidir isso, vai apreciar essa questão da doação da terra dos 70 e poucos hectares que são no município e são do poder do governo do estado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Manuel Olimpo. Obrigado, senhora presidente. As palavras do vereador Fábio Torres, eu acho que até contempla mais ainda a uma espera, sem reclamar tanto. Mas eu gostaria, e também apelo, que essa notícia, já que ocorreu no Palácio, tivesse vindo à tona aqui à nossa casa, e não veio. Por que só veio agora? Porque uma doação da terra toda, durante 4 anos, o cara teve dificuldade de doar 8 hectares para as pessoas carentes. Porque existia um incentivo de não saia da estação. E só agora vamos aguardar. Então, gente, fica bem claro que não houve, por muitas pessoas de Guaraci, um interesse tão grande, igual o meu, de que o governo tivesse doado essas terras desde 2013, para que vocês já estivessem com as casas de vocês construídas. Chegar ao meio do povo e dizer que a coisa vai ser melhor é fácil. E por que foi tão ruim agora? Porque era opositor? Eu sempre fui do lado do governo, votei no governo. Eu acho que o único que abriu um comitê aqui defendendo o nome de Paulo foi Manuel. Sempre votei no governo de Eduardo Campos. E agora, porque Manuel se desvinculou do PSB, está na base do PSB, aí não pode ser atendido. Aí agora vai ser atendido com os 72 hectares. Que coisa tão boa.
que seja para doar essas terras a vocês, doar chácara para as pessoas de Guaraci construir, que é o que mais eu queria ver. Nunca fui contra a nenhum de vocês, apenas alertei para que tivesse as coisas com legalidade. Nunca incentivei. Coab, quando me convidaram em 2010, queriam invadir. Eu digo, olha, se vocês quiserem invadir, vocês invadem. Agora eu não venho nem aqui. É um problema de vocês. Vocês vão arrumar um problema para o resto da vida. Agora, se vocês quiserem um parceiro, um amigo de vocês, para lutar diante do governo do Estado, para fazer uma legalidade de uma parte de terra para vocês construírem as casas de vocês, eu estou aqui presente. E estou até hoje. Não afastei o pé nem um minuto. E nunca deixei de dar essa informação a vocês aqui. E quando eu fui a Recife em julho, junto com a vereadora Odete, que eu trazia essa informação que em agosto o governo poderia fazer essa doação, que foi o que ele se comprometeu perante aos deputados, que mandava para a Câmara dos Deputados fazer essa doação, teve alguém aqui na plateia que disse, eu não quero mais nem ver papel. Não é verdade? E eu me calei, não fiquei batendo de frente. Eu sei da angústia de quem não tem uma casa e precisa de ter aquela casa. E eu lutei muito para que isso vocês tivessem. E não vou desistir e nem vou deixar de lutar. Que se ele não doe os 8 hectares, que doe os 72, melhor ainda. Vou estar ao lado dele, defendendo e aplaudindo. E se ele puder arrumar um financiamento para ajudar a construir essas casas, melhor ainda. Que é o que nós vamos dar agora para frente, correr atrás. Na hora que ele fizer a doação, nós vamos pedir auxílio, governador, agora nós precisamos de mais alguma coisa. O povo não tem condição de construir, não. Está com o chão lá e não pode construir. O que é que o senhor pode ajudar? Vou correr atrás também. Isso eu jamais deixarei de fazer. Obrigado, senhora presidente, mais uma vez. Eu nem... Assim, a gente até fiquei surpresa, né, com as palavras, com a pergunta de Pedro, né? Porque se realmente tivesse acontecido isso, né, a gente mesmo ia se sentir traído, né? Porque eu creio que aqui todos quer ver acontecer. É o que eu estou esperando que aconteça, essa doação de terras. É o que eu estou esperando que vocês construam a casa de vocês. E eu creio e sei, vai ter direito quando se fazer essa doação das terras, todas as associações. Mas eu vejo assim, uma prioridade maior nessas pessoas que primeiro acamparam ali, né, que foi feito o acordo perante o promotor. A gente foi lá, eles começaram as casinhas deles e foi feito esse acordo para essa doação de terra e eu vejo, meu ponto de vista, que a prioridade maior é para essas pessoas que estavam ali acampadas na rede ferroviária. Depois delas vem as outras, né? Que também necessitam, que não são só elas que não têm casa. Tem mais várias pessoas dentro de Guaraci que não têm casa. E assim, não estou em período eleitoral para falar isso, mas o que eu quero que aconteça é eu ver aquelas pessoas que não têm teto. É o meu maior sonho e a minha maior alegria é eu ver aquelas pessoas ali, né, vereador Manuel? Eu creio que aqui é todos, né, e como o vereador Fábio Torres falou, que o governador vai doar as terras, toda terra que pertence ao Estado, doar para o município, isso é uma boa, e esperamos que isso aconteça, para a gente ver o nosso município crescer, para a gente ver aquelas pessoas que não têm um teto para morar, ter sua casinha, né, ter seu chão, que não tem condição. Se não der para construir uma casa, construir um quarto, mas fica acampado. E eu torço por todos eles, vocês que estão aqui presentes, que consigam fazer a casinha de vocês. E continue dizendo, a prioridade maior são de vocês, que foi quem começaram e se engajaram na luta, que já até tinha começado suas casas e não puderam dar continuidade, né, por conta da justiça. Então, vocês estão em primeiro lugar para construir a casinha de vocês ali e pode contar comigo, e eu acredito que os demais vereadores que aqui se encontram presentes. Com a palavra, Valdemiro, está pedindo a palavra, passa o microfone ali para ele, por favor. Bom dia. Lá na Coab, na sexta-feira, teve umas 20 pessoas que saiu com seus papéis, com seus terrenos e número. E eu posso provar, está filmado.
Só não está nesse cartão de memória, mas eu posso ir em casa buscar, porque o meu cartão estava cheio. Eu passei também para a Fábio, só que na hora parece que não tinha mostrado o pessoal alguns papel. Saiu com número, quadra e rua. Viu? Umas 20 pessoas. Não foi Manuel que entregou, não vou mentir dizer que foi ele. Foi Paula do Moco que entregou. Agora eu não sei a mão de quem. Viu? E eu tenho prova disso. Beto estava lá, estou mentindo, Beto? E um sorteio. E o balai lá, quem pegou é quem tem casa de morada. Viu? Obrigado. Paulo do Moco, Pichaco. Exclusive, Paulo parece que tem até 2 casas. Viu? A Pichacada todinha recebeu o terreno. E a Pichacada todinha tem casa. Jorge sabe, mora lá na Coab. Um bocado aqui. E eu provo, viu? Sou muito amigo deles, mas a verdade nós temos que dizer. Viu? Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Como mais ninguém quer fazer... O vereador Fábio Torres. Senhora Presidente, eu só queria justificar que eu não disse que o governador vai doar toda a área da Fazenda do Estado para o município. Eu disse que foi feito esse pedido e ele pediu para avaliar melhor, para decidir melhor em relação a essa questão da doação. Mas eu não disse que ele vai doar, não. Isso aí está em apreciação ainda. Se fez o pedido, com certeza ele vai doar, né? Que ele não tem para que querer terra aqui em Guaraci. Né? E aí tem muita gente que precisa, Deus abençoe que seja. Né? Como mais ninguém quer fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão, ficando a próxima para o... Para o dia 13 de dezembro de 2016. Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público aqui presente. Declaro aberta a sessão do dia 6 de dezembro de 2016, com a presença dos ilustres vereadores José Jorge da Silva.